perseguição, ainda a história da AGU, o Estadão resolveu escrever um editorial sobre isso. A AGU contra a liberdade de expressão, acho que pegou o dia de hoje, né, em Confidência Mineira. A famigerada Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, Divisão de Censura da AGU, notificou extrajudicialmente o Twitter para que remova ou rotule conteúdos críticos ao projeto de lei 896/2023, que tipifica o crime de misoginia publicados por alguns usuários da plataforma. A notificação parte de um pressuposto autoritário, ao apontar a existência de uma rede de desinformação que difundiria informações falsas e descontextualizadas sobre o projeto. A AGU, sob chefia de Messias, indicado ao Supremo, qualifica de antemão conteúdos críticos ou mesmo equivocados como ilegítimos. Ademais, coloca-se na posição de definir o que pode ou não circular na esfera pública. Em qualquer democracia que preste, não é apenas de um órgão de Estado ou de governo determinar a correção de interpretações políticas dos cidadãos para projetos de lei ou questões sociais em disputa. Eu fiquei pensando quando eu li esse editorial. Em 2021, durante a CPI do circo, teve um dia que eu achei um documento do Omar Aziz pedindo uma celeridade lá em um imunizante sem passar meio que pela Anvisa. E aí o irmão do Renan Calheiros também assinou isso, Randolfo Rodrigues. Enfim, foi alguma confusão assim, eu não lembro direito o que era. Aí, pô, se todo mundo na esquerda sabia, o Renan também sabia. Aí eu levantei a hashtag Renan sabia de tudo. E aí aí eu lembro que a gente comentou sobre isso, depois emplaquei a questão do Carlos Gabas. E aí fiz um vídeo, dossiê, falando sobre isso, mostrando as ligações do Renan Calheiros com o Carlos Gabas, por conta do filho dele. Aí o Estadão tinha na época o Estadão Comprova. Eu me mandei e-mail com base no que eu disse que Renan Calheiros e Carlos Gabas se conheciam. E Renan Filho e Carlos Gabas tinham algum tipo de relação. Aí não deu 3 dias, saiu lá uma nota basicamente me chamando de mentiroso, e 2 dias depois só a matéria na Folha de São Paulo reproduzindo tudo que eu falei em vídeo sobre Carlos Gabas. Aí esse mesmo jornal agora, o Estado de São Paulo, vem querer reclamar das pessoas que querem tutelar a verdade. O mundo não gira, o mundo capota. Né? Quem não conhece o Estadão até acha que é um jornal que está preocupado com a liberdade de expressão. Diante da forte reação social, a AGU editou notificação para excluir do index apenas publicações feitas por jornalistas. São uma classe à parte. Madeleine Laxo, calando a voz dos outros censurados, tratados como cidadãos de segunda classe. E esses cidadãos não receberam apoio de ninguém da dita direita. Ninguém. Eduardo estava expondo a Madeleine Laxo, mostrando que ela estava sofrendo o que ela plantou. E teve gente divulgando a Madeleine Laxo. Agora, para divulgar as outras vítimas, ninguém quis falar. A liberdade de expressão não é um bibelô do Estado Democrático e o direito para ser admirada à distância, mas uma prática cotidiana que deve ser protegida principalmente pelo poder público. A essa altura, deveria ser ocioso relembrar que erros, exageros, distorções da realidade factual e até mesmo mentiras também mantêm o debate público vivo. A razão é elementar. A alternativa, qual seja, um Estado que cerceia a livre circulação de ideias, é própria de regimes que temem os cidadãos e preferem controlá-los. A AGU poderia simplesmente não ter dado seguimento à provocação da Erika Hilton. Useira e Vezeni recorrer à justiça para constranger seus críticos, exceto por incapacidade de enfrentá-los com argumentos melhores. Caberia aos defensores do PL 896/2023 rebater as críticas com saliva, não com censura, ao acionar o aparato estatal para constranger um punhado de usuários do X. A AGU decidiu se sobrepor ao confronto de ideias por meio da intimidação institucional. E aí que vem uma coisa que me chama a atenção. Eis o espírito de um provável futuro ministro do Supremo, caso o Senado não cumpra o seu dever institucional de rejeitar o Messias. O Estadão disse que é dever do Senado rejeitar o Messias, o que eu concordo. Mas o que a gente observa? Malafaia, Rodovalho, próprio Mendonça, Cássio, outras lideranças evangélicas. Nas últimas horas apareceu o William Douglas, que tiveram setores da direita conservadora que falaram no nome do William Douglas para ser ministro do Supremo durante o governo Bolsonaro. William Douglas defendendo o Jorge Messias. Não coloquei em vídeo, mas está aqui aberto ainda, só para mostrar para vocês. Porque parece até mentira. Você fala assim, não é possível, não. Esse Kim deve estar mentindo. E como eu gosto de mostrar, né, tudo que eu comento, tá ali, ó. Pastor conservador defende Messias no Supremo. Pastor juiz federal, o William Douglas. Douglas chegou a ele ser próprio cotado ao Supremo no governo Bolsonaro. Contou durante um culto que foi alertado de que poderia se queimar pela posição pró-Messias. Ele disse, porém, que muitas críticas contra o AGU são de má fé. Pois é. Que coisa, viu? Essa é a direita. Essa é a direita brasileira. Esses são os juristas da direita. Os juristas da direita, pastores da direita, estão apoiando o Messias. E quem está ao nosso lado é o Estadão. A galera brincar, rapaz, se você for explicar para um gringo que passa no Brasil, eles não vão acreditar. Isso é nível de Supremo. Agora, tenta explicar também o que é a direita brasileira. Para qualquer pessoa que viva num país minimamente organizado e onde os políticos são coerentes.
O PL 896/2023 é mesmo perigoso, como já sublinhamos nesta página. Ao tipificar como crime toda conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres, combinando penas severas, o texto recorre a tipos abertos que podem abarcar desde manifestações inequivocamente abusivas até opiniões legítimas, ainda que incômodas, às suscetibilidades de alguns. O que concerne o direito penal, a imprecisão é um convite ao arbítrio, principalmente quando inspirado pelas melhores intenções, aquelas das quais o inferno está cheio. Ao acionar a PNDD, a AGU encarna o espírito sensório da senhora Eka Hilton, ditando que seria desinformação segundo seus próprios critérios. Hoje, o alvo são os críticos de um projeto de lei. Amanhã pode ser qualquer voz dissonante da verdade que o governo quer impor ao país. Como já dissemos, democratas maduros não temem palavras. Sabem que ideias ou argumentos ruins se combatem com ideias ou argumentos melhores, não com censura. A liberdade de expressão não existe para proteger discursos virtuosos, mas para garantir a livre circulação até de abjeções, e dirá dissensos. Esse clima de perseguição não nasceu do nada, como vocês muito bem sabem. Ontem o Otávio Guedes cometeu um ato de sincericídio do acordão que existia para fechar os olhos para arbitrariedades e ilegalidades, desde que fosse para derrubar Bolsonaro, né? E depois passasse. Só que não passou e o inquérito das fake news está aí até hoje. Escute esse sincericídio. Que deu uma informação factual, que estava correta, que num dos documentos apreendidos pela Polícia Federal na Lava Jato havia a citação do amigo do amigo. Do amigo do meu pai. Amigo do meu pai. E que seria o Toffoli. Depois ele escolhe de ofício o relator, o Alexandre de Moraes. Não há um sorteio, isso também é questionado. O Alexandre de Moraes depois revoga a censura, né, inconstitucional da revista Cruzoé, e o inquérito prossegue. O inquérito teve um papel importante para deter o golpe de Bolsonaro. Isso. Sem dúvida, foi com todas as suas, digamos assim, características excepcionais. Pouco usuais, né? Num período excepcional em que havia um presidente com seus militares querendo dar um golpe de Estado, houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. A gente aceita as excepcionalidades desse inquérito porque o ambiente é excepcional. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Com a expectativa de que, com a volta da normalidade, esse inquérito fosse extinto, porque já não carece mais. Com a expectativa que com a volta da normalidade, ou seja, com a derrota de Bolsonaro, a gente elege o Lula e a gente acaba o inquérito. A defesa da democracia não carece mais de medidas excepcionais. E não foi isso que aconteceu, né? O inquérito continua aberto e agora para qualquer tipo de utilização, inclusive. Pois continua crescendo. Continua. O problema não é o tamanho, o problema é o foco. Ou seja, quem criticar o ministros do STF, a crítica ali que eu entendo você pode dizer que o Zema foi responsável, que não é papel de um ex-governador ficar usando o Vila Sésamo para fazer uma crítica, pode dizer tudo. Mas você usar um instrumento como o inquérito das fake news para proteger ministros de crítica, porque assim, se ele está atingido, se o Gilmar se sentiu atingido, se o Toffoli se sentiu atingido, eles são, antes de mais nada, cidadãos. Cidadão recorre ao direito, ao advogado dele, processa esse Zema que ele... Calúnia, né? Como todo mundo faz. Então você usar um instrumento institucional do STF porque se sentiu ofendido, não está de acordo com o que se espera numa democracia. Democracia. Eles não dão braço a torcer. Volte no tempo. As pessoas da imprensa nunca discutiram. E é uma coisa que eu já falei, e eu sinto que até hoje as pessoas carecem nesse ponto, que é o seguinte: toda vez que tem a oportunidade de dar uma entrevista, os parlamentares como um todo, eles falam do inquérito, falam da ilegalidade do inquérito, só que a imprensa tem esse negócio que não, o inquérito foi necessário para proteger o Brasil do bolsonarismo. Só que as ações que a imprensa reclama do bolsonarismo foram todas as reações do bolsonarismo à perseguição que ele vinha sofrendo. O bolsonarismo nunca deu a primeira pancada. O bolsonarismo só tentava sobreviver e no máximo revidava. Qual foi a medida ilegal? Qual foi a coisa ilegal que aconteceu? Ou o pedido absurdo que aconteceu por parte do bolsonarismo e gerou, né, depois motivo para o inquérito fazer o que fez? Porque se você pega assim na linha do tempo, toda a radicalização e a perseguição que só foi aumentando a insatisfação das pessoas com o Supremo, parte do Supremo. Começa com aquela primeira busca e apreensão,
Aí as pessoas veem, poxa, os deputados que elas gostam, jornalistas que elas gostam, militantes que elas gostam começam a ser perseguidos. Aí o pessoal começa a cobrar medidas contra o Supremo. Por quê? Porque o Supremo tá perseguindo. Aí o Supremo faz o que? Persegue de novo. E aí o pessoal reclama. Aí o Supremo segue perseguindo, o pessoal reclama. E persegue de novo, o pessoal reclama. Então essas ações do bolsonarismo são apenas tentativa de sobreviver. É só voltar no tempo e olhar. Pede pro Otávio Guedes. Aponta aí, cara, alguma coisa que a direita fez que tava errado. E foi uma coisa totalmente ilegal e arbitrária. Primeiro que não vai ter. Segundo que se você for olhar, vai ser uma reação da direita a alguma coisa que o Supremo estava fazendo. Vai ser sempre uma reação da direita a algum absurdo que o Supremo estava fazendo. Sempre. Sempre, mas sempre, mas sempre, mas sempre, mas sempre. Pode voltar e fazer essa linha do tempo. Você vai chegar nessa conclusão.